pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, deste canal. Pessoal, hoje eu vou falar um assunto que muita gente vem me perguntando ao longo do tempo, que é quais as principais diferenças entre você trabalhar com carreta no Brasil e você trabalhar com carreta aqui na Europa. Tá bom, pessoal? Então, se você é caminhoneiro ou se você tem vontade de rodar pelas estradas da Europa e, sabe, tem vontade de fazer essa mudança, assim como eu fiz, fica até o final desse vídeo que eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês e como funcionam as leis e, enfim, o processo, né? Sejam muito bem-vindos e bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Para começar, a gente vai falar aí da habilitação e as exigências, tá? Tanto em um país quanto no outro, dar uma resumida para vocês, né? No Brasil, como todos sabem, né, é exigido aí a categoria E, né, para quem tem vontade de trabalhar com carreta. Em alguns casos, curso MOP, né? Como no meu caso, eu tinha categoria E no Brasil e tinha o curso MOP. Porém, o MOP, poucas vezes eu utilizei, né? Os transportes que eu fiz no Brasil, muitas vezes, raramente eu usei o MOP. Então, né? E no geral o processo é bem mais simples do que aqui, né? Aqui é um pouco mais complexo. Já aqui na Europa, pessoal, é o seguinte, aqui para você dirigir uma carreta você precisa da categoria C mais E, né? Que é equivalente à nossa E do Brasil. Mas também precisa de um certificado chamado CAP, que é a certidão de aptidão profissional, né? Até no final do vídeo aí eu vou deixar para vocês dar uma olhada aí na minha tarjeta, para vocês verem como é. E esse CAP exige um curso de provas e tal, né? De 140 horas ou até 280 horas, tá? E ele é renovado a cada 5 anos. Só que, no meu caso, como eu já era motorista profissional antes, que tem uma lei que se fala que a partir quem tem habilitação profissional antes de 9 de setembro de 2009 somente necessita fazer 35 horas do CAP, tá? E não as 140 horas ou 280 horas, né? Inicial. Então eu me enquadrei nessa lei, né? E eu só necessitei fazer as 35 horas do curso CAP, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho da infraestrutura, né? E as estradas, né? Um pouco da minha experiência, tá? Do que eu vivi quando eu estava no Brasil e o que eu estou vivendo aqui agora, fazendo as viagens internacionais aqui pela Europa. Vamos lá, no Brasil, pessoal, infelizmente todos que rodam aí, os companheiros de estrada e tal, sabem muito bem do que eu estou falando. A gente ainda sofre com estradas muito mal conservadas, né? Muitos buracos, falta de sinalização, pedágios caros, enfim, né? E outro ponto crítico, isso infelizmente, né? É a segurança, né, pessoal? A segurança é algo que, infelizmente, o nosso Brasil deixa muito a desejar, né? Para nós que viajava, eu mesmo, quando nas empresas onde eu trabalhei, sempre viajei bastante, então ficava muitos dias fora de casa e, enfim, né? Já passei um susto muito grande, né? Não preciso entrar em detalhes, mas assim, eu fui, infelizmente, acabei sendo, na época que eu trabalhei autônomo aí no Brasil, eu acabei sendo assaltado aí na rodovia Castelo Branco, aí, precisamente no pedágio de Osasco, onde os dois ladrões aí acabaram, cada um com uma arma aí, acabaram me fazendo uma pressão psicológica aí, colocaram arma na minha cabeça, enfim, eu fiquei bem, no começo fiquei bem abalado aí, né, devido a isso aí, mas enfim, passou, né, mas é uma das experiências que eu tenho aí também não muito boas, né, e enfim, né, as áreas não são muito seguras, né, às vezes você tem que ficar ligado, porque no Brasil, por exemplo, se rouba muito as peças, né? Já teve casos onde eu trabalhava de roubar farol de caminhão, roubar um servo de embreagem, enfim, é complicado. Você tem que ver bem onde você vai dormir, dependendo onde você for dormir, o pessoal abre cabine, enfim, né?
todo aquele problema, né? Mas enfim, agora a minha experiência aqui na Europa. Aqui as estradas são muito boas. Não vou falar que não tem estradas ruins, porque tem alguma outra que não são tão boas, mas na maioria, né, digamos assim, 90% são excelentes. A infraestrutura é muito boa, tudo bem sinalizado, áreas de descanso, né, principalmente na França. A França é um lugar que tem áreas de descanso muito boas, né, que tem um ponto de apoio mais adequado, né? Que geralmente você encontra uma ducha, enfim, para você tomar um banho e tal. São lugares que têm áreas muito boas. Outros países também, porém, na minha opinião, a França é melhor, né? Em termos da infraestrutura dos parques, né? E, e é isso. Esse é o meu ponto de vista assim, sobre infraestrutura e tal. Agora, sobre o ponto segurança, é infinitamente melhor do que o Brasil. Porém, alguns assaltos sempre tem, que aqui geralmente existe assalto de gasóleo e, né, o pessoal vem, às vezes se não consegue abrir a tampa do seu tanque, fura o tanque, dependendo de onde você para, né? Em alguns casos extremos que são raros, mas acontece, né? Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu de o pessoal abrir a cabine. Então, geralmente aqui tem umas travas de segurança que você compra, né, nas casas de acessório para você colocar na porta para você dormir à noite, né? Caso alguém tente abrir e não conseguir abrir, entendeu? E é isso, pessoal. Isso é um pouco do ponto de vista meu sobre as infraestruturas e tal, e a segurança nas estradas entre Brasil e aqui, tá bom? Bora lá, pessoal. Vamos para o próximo ponto aí, que é a jornada e as regras de trabalhos, né? É outra diferença muito grande daqui para o Brasil, né? No Brasil, a lei do motorista até existe, mas na prática nem sempre é respeitada, né? Tem algumas empresas que estão ali sigilosamente, né, respeitando, muitas não. Então, muitas às vezes, na onde eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei no Brasil, graças a Deus eu não tinha esse problema. Então, trabalhava tranquilo, fazia minha parte e era bom, né? Mas a gente escuta muito falar de companheiros que falam que algumas outras empresas já não trabalham né, nesse ritmo. Mas até, como eu disse, de 12 a 14 horas tem muitos que rodam aí direto, né? Porque muitos ganham por comissão e a pressão na entrega dos fretes é grande também, né? Então, esse eu acho que é o ponto negativo, né? Como eu disse, não todas as empresas. Onde eu trabalhei no Brasil, a última empresa, graças a Deus, uma empresa muito boa e eu trabalhei muito tranquilo o tempo que eu fiquei lá, né? Fazia a minha parte e já tá, né? Acho que isso é o essencial, né? Você fazer a tua parte muito bem feita e já era. Já aqui na Europa, pessoal, tudo é fiscalizado com um tacógrafo digital, né? Que registra o tempo de direção e o seu tempo de descanso, né? Seus tempos de descanso. O limite diário aqui, pessoal, o seu limite diário de condução aqui dirigido, né? São de 9 horas, certo? Você tem 9 horas de condução, sendo 4 horas e meia, 45 minutos de pausa e mais 4 horas e meia. E sendo que você pode por 2 vezes na semana fazer a condução de 10 horas, né? Que no caso é 1 hora a mais dessas 9 que você já tem. Né? E o descanso obrigatório, né? É um descanso de 11 horas por dia, sendo que são 3 de 9, né? Que são os descansos reduzidos, e as 3 de 11, né? Então, se o motorista desrespeitar isso, que isso é levado muito a sério, se o motorista desrespeitar isso, a multa é muito pesada e, dependendo das circunstâncias e da situação, isso pode te fazer até perder o direito de conduzir aqui, né? Fala, galera, vamos lá então para a parte salários. Pessoal, quando o assunto é dinheiro, muita gente, né? Muita gente acha que é só vir para a Europa e que vai ficar rico, que é só ganhar dinheiro e, né? Isso
É o que muita gente enxerga, né? Só que, calma lá, não funciona bem assim, né, pessoal? Vamos lá, né? Vamos falar no Brasil. A faixa salarial de um motorista no Brasil, eu digo eu quando eu estava trabalhando aí, né? Minha faixa salarial aí variava entre R$ 4.000 por mês, né? Aí tinha diária e tudo mais que a gente recebia aí, né? Uma premiação de média, alguma coisa nesse sentido assim. Então variava sempre aí nos R$ 4.000. Eu fazia a rota, fazia de tudo um pouco, sul, nordeste, enfim, né? Então meu salário aí variava mais ou menos disso, né? Só que, igual eu digo, pode variar, né? Pode ter empresa que paga mais, pode ter empresa que paga menos, enfim, né? Cada empresa é cada empresa, né? Cada uma é cada uma. Particularmente a que eu trabalhei era muito boa. Então, isso era a minha realidade quando eu estava aí no Brasil, né? Se ficava muito tempo fora de casa, porém, né? Conseguia fazer o pagamento das contas, graças a Deus. Sempre consegui pagar, né? Sempre no limite, mas pagava. Então, essa era a minha realidade quando eu estava aí no Brasil. Agora, aqui na Europa, pessoal, já é uma diferença, né, grande. Sim, não vou mentir, é uma diferença grande de salário. Porém, a gente tem várias, né? Aqui o aluguel é muito caro, né? Porém, o custo de vida, supermercado e tudo mais aí, né? É bem mais acessível, né? Uma acessibilidade melhor. Porém, o que, no meu ponto de vista aqui, o que pega é aluguel. Mas enfim, pessoal, a diferença aqui é o seguinte, aqui o meu salário gira em torno de 2.900 a 3.200 euros. É o meu salário, né? É o que geralmente o meu salário dá no mês aí, um mês pelo outro, né? E, enfim, né? Isso também aqui varia muito de país, né? De país para país, né? Em Portugal é um salário, aqui na Espanha é outro, né? Aqui na Espanha se paga por comunidade, né? Tipo aqui onde eu moro, aqui Navarra é um salário, Aragon é outro salário, Saragoça é outro, enfim, cada comunidade aqui é um salário, só para vocês entenderem, né? É como se fosse no Brasil, né? No Brasil o salário de São Paulo é um, o salário do Rio Grande do Sul é outro, o salário do Rio é outro, enfim, né? Como se diz, né? Cada sindicato, né? É estipulado um valor, né? Enfim, aqui se funciona tipo também em países, né? Tipo, França é um salário e o modo de pagamento é totalmente diferente, né? Tipo, na França, pelo que eu sei, se eu tiver errado, alguém quiser até deixar um comentário aí, pode me corrigir. Mas isso que eu escuto falar, que na França se paga por horas trabalhadas, né? Por horas conduzidas, né? Então, quanto mais horas você tiver de condução ali, né? No limite que eu disse, das 9 horas de condução, né? Você ganha mais. Então, esse é na França. Na Bélgica é um, na Holanda é outro, enfim, na Alemanha é outro, enfim, cada país tem as suas regras, né? Mas, enfim, a diferença que eu vi do Brasil para cá em termos de salário é muito grande, porém, como eu disse, temos os gastos e tudo mais, então, né, uma pela outra, tipo assim, aqui é bom na parte que você tem uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então é isso, o meu ponto de vista Brasil, Europa, né, no termo salário. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho de qualidade de vida. Qualidade de vida, né? O que muita gente esquece é a qualidade de vida, né? Nem tudo é só acelerar, subir no caminhão, acelerar e fazer quilômetros né, e paisagens e tudo mais, né? A gente tem família, a gente tem, né, a vida social, né? Então a gente também não pode esquecer dessa parte, né? Então vamos lá para as diferenças entre Brasil e Europa, né? No meu ponto de vista aí né? O que eu acho. Pessoal, é o seguinte, no Brasil a profissão de caminhoneiro, vocês sabem como é que é, né? É muito desgastante. Muitos vivem na estrada por semanas, né? Muitas vezes meses, né? Dependendo aí da empresa e o trabalho que faz, né? Eu digo até pelo pessoal que faz o Mercosul, né? Mercosul aí é semanas, meses, né? Na estrada.
Às vezes, muitas das vezes com uma infraestrutura muito mal, né? Pouco reconhecimento e às vezes muita pressão dependendo da empresa, né? Mas enfim, né, pessoal, isso é um pouco do ponto de vista do Brasil, né? Nesse quesito aí de qualidade de vida. Né? A empresa, como eu disse, a empresa onde eu trabalhava antes, né, eu ficava às vezes 15, 20 dias fora, né? Isso, né, às vezes quase 30 dias, isso já era muita coisa para mim, sabe? Então, essa é a diferença também que eu vejo aqui daí do Brasil para cá, onde eu estou agora na Europa, que é bem mais flexível, né? Nesse termo tempo, né? Nesse tempo, digamos, nesse termo qualidade de vida, né? Aqui na Europa, apesar de ser uma profissão também muito exigente, né? O motorista consegue ter mais equilíbrio, né? Tem mais um equilíbrio aí entre os horários de trabalho e a sua vida pessoal, né? Tem mais segurança, né? Claro, o termo segurança é muito bom. As melhores condições, né? De trabalho, é mais valorizado, né? Isso sem sombra de dúvidas. E até porque a demanda por motoristas aqui é muito alta, né? Então, geralmente as empresas tentam fazer a melhor forma de o motorista estar ali trabalhando e contente, né? Para ele não estar saindo, porque oportunidades tem muitas. Então, se a empresa faz alguma coisa de algum modo que não venha a ser, né, algo interessante para o motorista, tem várias empresas, né? É lógico, você não pode fazer uma escolha de você estar numa empresa que agora você ganha um valor X, o cara vai lá e te dou 50 euros a mais. Eu não vou fazer uma mudança de empresa, toda aquela burocracia por 50 euros a mais, né? Isso não tem nem lógica, né? Então, só para vocês entenderem, né? Então a diferença é essa, pessoal. Brasil e Europa, no meu ponto de vista, tá bom? Espero que de alguma forma eu tenha esclarecido alguma coisa para vocês, né? Não com tanta precisão, mas tenha clareado um pouco a mente de cada um aí. Pessoal, agora a gente vai com uma conclusão de todo esse assunto que a gente teve, todo esse papo que a gente teve aqui, tá? Então, vale a pena ir para a Europa ou não? Pessoal, é o seguinte, no meu ponto de vista, eu, graças a Deus, hoje eu estou aqui há 2 anos e 2 meses, né? A minha família já está aqui comigo, graças a Deus. Eu, em termos de adaptação, pessoal, não vou mentir, tenho muita saudade do Brasil, né? Dos amigos que a gente faz, né? Amigos de infância, amigos aí de longa data, né? Mas enfim, né, pessoal? A vida é essa, né? Cada um tem que seguir a sua vida. Então, foi também o que eu pensei, né? E o que me fortaleceu a estar aqui até hoje e não ter desistido, né? E graças a Deus, Deus esteve comigo presente nesse tempo todo e eu tô aqui, né? Então, fácil não é, pessoal, é difícil. Ainda mais no meu caso, eu deixei minha família para trás, meu filho, minha filha, minha esposa, né? E vim só. Fiquei aqui fiquei bem dizer 1 ano aqui longe deles, né? Então, foi muito difícil para mim, pessoal. Mas não foi fácil, mas eu consegui vencer, graças a Deus. Então, o que eu deixo para vocês aqui é o seguinte, né? A Europa ela te oferece mais estrutura, né? Como eu disse, mais segurança, um salário justo, qualidade de vida, mas é importante se preparar, né? Se preparar que eu digo assim, se você puder, o idioma, por exemplo, né? Você vai vir para um idioma totalmente diferente do seu. Se você puder se preparar, tanto que quando você chega aqui, né, se você vem com um contrato de trabalho para você trabalhar e de motorista, você vai ter que passar por um processo de habilitação, né? Você vai ter que fazer as provas lá na DGT, então as provas são em espanhol, você tem que ter alguma noção, né? Eu sinceramente eu não tinha muita noção não, mais ou menos eu tinha noção de alguma coisa, mas graças a Deus deu tudo certo para mim. Reprovei em uma prova, mas foi uma reprova e estava dentro do valor e tal, então para mim foi tranquilo, né? Mas enfim, eu digo assim, eu aconselho a pessoa, se ela tem essa intenção de vir e tal, aprender o idioma, procurar pesquisa, entender um pouco sobre as leis,
né, para estar um pouco por dentro de como funcionam as leis e tudo mais no país, e estar pronto para uma adaptação, né, para um choque de culturas, né. Isso acho que é essencial. Isso acho que é até primeiramente estar preparado para isso, né, para esse choque cultural. E então é isso, pessoal. Eu deixo aqui para vocês, se é o seu sonho, se é o sonho seu, pessoal, vai, mas faça com planejamento, tá? Planeje, faça com planejamento, que com planejamento as coisas fluem muito bem, tá bom? E se você já trabalha na área ou tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, aproveita, né? Deixa o like, se inscreve no canal aí da gente, dá aquela força, dá aquela moral, e para que a gente possa estar fazendo mais conteúdos aí atrativos e interessantes para todos vocês. Para todos vocês, motoristas, caminhoneiros, enfim, quem tem vontade ainda de ser motorista, e enfim, né? Para a galera que curte aí e sempre está aí assistindo os vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado até aqui, para quem, né, tá aí com a gente assistindo, né? Espero que tenha sido de bom agrado a todos. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Um abraço.